extremamente difícil. Meu assistente hoje, ó, eu quero um monte. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos que estão me assistindo nas plataformas vizinhas. Bate-papo cristão. Seu programa de podcast e testemunhos impactantes. Na noite de hoje, nós estaríamos recebendo presencialmente a missionária Andréia Oliveira. Aleluia. Porém, caiu aquele temporalzinho que a gente já sabe como é, né? E o temporalzinho que caiu fez com que o carro da missionária não conseguisse entrar até, né, o local onde a gente grava. E por conta disso, a gente vai tentar fazer, sabe, uma live bem diferenciada. A missionária Andréia vai estar em Skype comigo, né? Vamos tentar fazer um duo aqui na plataforma, tá? Vamos tentar fazer um duo. Nesse duo, para honra e glória do Senhor, a gente vai estar, né, tentando aí estar passando, aleluias, tudo que a gente preparou esse mês todo. Foi muita luta, foi muito difícil, tem sido muito difícil, tá? Perdoe aos que eu não consegui responder logo de cara. As perguntas, como sempre, você já sabe, fica na linha do tempo. Quem tiver comigo aqui na plataforma azulzinha, tá? Plataforma azulzinha, quem tiver comigo, deixe suas perguntas. Quem tiver comigo aqui no Quai, tá? Por favor, pergunta no ao vivo, que eu vou tentar responder, vou tentar ir tirando print para depois estar seguindo a todos, tá? Que entrarem, todos que pedirem, né? Que quiserem ver um pouco mais do nosso trabalho. É um trabalho de testemunhos. É muito importante mesmo para a vida de todos nós. Edifica muito, tá? Quer aprender um pouquinho? Vem com a gente. Vou estar aqui, aleluias, procurando. Tô esperando a missionária entrar. Assim que ela entrar, tá? Tô esperando. Assim que ela achar que a nossa live aqui, que a gente tá meio perdido, que a gente tá novo nesse negócio, né? Tá? De conseguir ainda partilhar. Tô esperando ela entrar na live. Deixa eu ver se eu consigo enviar aqui para ela. Vamos lá. Deixa eu procurar aqui. Oh, meu Deus. A paz do Senhor. Eu tenho que sair, meu amigo. Não vou poder concluir a tarefa contigo. Oh, meu Deus do céu. Domingo pecar, meu amigo. Irmãos, é assim. É assim. Tô esperando a missionária entrar. Enquanto ela não entra, tá? Tô aqui ajudando aqui o amigo aqui. Deixa eu me lembrar aqui como é que sai. Vou sair e vou entrar novamente, tá bom? Clique no botão. Sim. Cadê? Me ajuda aqui, irmão. Me ajuda aqui, irmão. Pronto, consegui. Gente, que loucura. Que loucura. Que loucura. Pessoal, vocês que estão entrando aí na plataforma, tá? Estamos esperando só a missionária Andréia Oliveira. Está entrando aqui conosco. Estou esperando ela aqui no Quai, né? Ela achar que a gente está meio nessa, meio perdida ainda procurando. Vou estar fazendo um convite para ela agora. Tá? Estou esperando aqui para ver. Me ajudem aí, vocês têm mais experiência. Me ajudem aí. Ela está convidando a missionária para ela estar entrando no ao vivaço conosco. Porque hoje foi meio difícil, tá, irmãos? A chuva não deu trégua. Vou estar dando uma saída e entrando novamente para eu estar chamando ela, tá bom? Aleluias. Sim, sair, vamos lá. É rapidinho, daqui a pouco a gente entra no... Se eu achar aqui a missionária. Vamos lá. Nós somos
estamos novos nisso, tá? Quem puder ajude aí, tá? Dá um toque lá. Fala, Bibi. Tá? Benção, benção, benção. Podem ficar tranquilos que daqui a pouco a gente tá? Achar aqui a missionária, vamos lá. Vamos lá. É um pouquinho difícil, tá? Vamos ver aqui. Procurando. Vamos lá. Um dia calculou minha fraqueza de um pecador. A renúncia é do equilíbrio pra você. Deixa eu achar ela aqui, tá procurando. De um pecador. Achei. Vamos lá. Oi. André, se você tá me vendo aí no Facebook, acabei de mandar um oizinho lá. Oi. Tá? Tô mandando um oizinho e vou entrar em live. Aí você vai no ícone. Show. Dá um pulinho no ícone de live. Vamos lá. Gente, tô no perfil da missionária, ó. Tô no perfilzaço. Ela faz cada vídeo interessantíssimo, tá? Dá um pulinho lá, dá uma olhada, tá? André Oliveira, missionária André Oliveira. Muita gente boa. Uma disponibilidade incrível para poder fazer a live conosco. Vamos lá. Vamos. Vamos ver aqui. Notificação. Vamos lá. Jesus, meu guia é. Olá, Rose. Me ajuda aí, ajuda a irmã aí, velho. Valente protetor. Ele é o meu bom pastor. E sempre que eu senti temor, nele confiarei. Fraco sou, mas eu consigo agora. Não despreze a sua cruz. Gente, que luta. Luta. Agora vai.
Vamos ver agora, vamos esperar. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Vou estar esperando a missionária entrar. Ouvia Facebook, ouvia Kawaii. Aleluia. Tá um pouquinho difícil, mas não é impossível. Bom, na noite de hoje, quero agradecer. Aleluias! Na noite de hoje, quero agradecer verdadeiramente, imensamente, a todos que têm esperado ansiosamente. Eu sei que tem sido difícil. É uma luta, gente. Quando a gente se separa para fazer algo para Deus, entenda, é uma luta. O tempo todo de luta. Mas não é impossível. Eu sei que tem sido difícil, mas Deus tem dado muitas vitórias, pela glória do Senhor. E por conta dessas vitórias, nós temos que render graças ao Senhor. Temos que render verdadeiramente graças ao Senhor. E por conta dessas graças que rendemos ao Senhor, verdadeiramente é que nós devemos estar ligados, alicerçados, está me entendendo? Alicerçados verdadeiramente em como trabalhar na obra do Senhor. Como nós vamos trabalhar na obra do Senhor? As pessoas me perguntam muito sobre isso. Como é que a gente faz para trabalhar na obra do Senhor? É só quem canta, quem louva? Como é que a gente faz? Amada, aleluias! Estou enviando o convite. Consegui, convidada com sucesso. Oh, aleluias! É só aceitar o convite. Aleluias! Glórias a Deus, aleluias! Aleluia! Ô, Luda, menino, estou aqui. Eu falei, Senhor, muita coisa. Muito, muito. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. É um prazer enorme, imenso, sabe? Estar recebendo você, enfim, para a glória do Senhor. Né? Você bem sabe, né, que a vontade era que você estivesse aqui tomando um cafezinho comigo. Mas Deus sabe de todas as coisas, tá? Deus sabe de todas as coisas e eu sei o quanto é importante o seu testemunho hoje, tá? Eu sei o quanto é importante para a obra do Senhor o seu testemunho. Mulher guerreira, mulher forte. Conheci ainda quando criança, sabe? Nós éramos crianças. Ela já era, sabe, animada, espiritada, cheia de vigor. E uma das frases que eu lembro sempre dela falando comigo era falando, menina, como você é inteligente. Se você não tivesse nesse país, se você não tivesse nessa cidade, você seria grande. E eu olhava para ela, eu não entendia, sabe, irmãos? O que ela estava dizendo, porque eu só conhecia aquela vida. Então, as palavras dela mudaram muito. Olá, São Paulo, como vai? Tudo bem? Luiz Cláudio também, ó. Meu parceiro, meu companheiro está sempre me apoiando. Né? E como ele sabe que eu acabei de fazer uma cirurgia na boca. Eu sou ruim, tá? A gente tem que perseverar. E eu tô aqui. Então, tipo assim, como você me encorajou no passado, sabe? Essa mulher me encorajou no passado a ser parte de quem eu sou hoje. Por quê? Porque quando as coisas que você fala para uma criança, independente de você também ser criança, tem muito impacto. E o impacto que você teve na minha vida quando eu era criança foi muito grande. Porque hoje em dia é muito difícil de você ver uma mulher honrando outra. Hoje em dia, amém, amém, Léo. Então, hoje em dia, está muito difícil. Hoje em dia, as mulheres estão denegrindo umas às outras, estão machucando umas às outras, sabe? Elas não estão se completando como deveriam se completar, se levantando. E foi uma característica sua que fez com que eu cresça, que eu era muito mais. Oi! Eu criei que eu era muito mais do que a sociedade, até minha família mesmo dizia que eu fosse. E por conta disso, quando eu estava orando ao Senhor sobre quem faria parte desse novo quadro do programa, o Senhor falou comigo pessoas de verdade. Pessoas que não têm medo de ser de verdade. Entende? Não
tem medo de falar a verdade, mas não a sua verdade. A verdade que compete ser dita. Porque existe um fator, né? A minha verdade, a sua verdade e a verdade. E algumas pessoas, né, não querem saber da verdade. E por conta disso, na noite de hoje, nós queremos saber verdadeiramente qual a verdade sobre a missionária Andréia hoje e a Andréia do passado. Muitos rumores, né, diziam que você tinha ido embora, que você tinha mudado. Como é que foi a sua trajetória? Conta um pouquinho pra gente. Quero dar uma paz do Senhor para quem estiver nos assistindo. E depois, me sinto grata pelas palavras, sabe? Eu me sinto muito, muito grata mesmo, porque acredito eu que foram ditas boas palavras, mas também foram semeadas em campos frutíferos. Sim. Porque brotou alguma coisa dentro de você, Sim. né? E a questão que você falou, né, de mulheres não estar mais empurrando uma outra, ajudando uma outra, Muita é coisa. porque o engajamento está muito grande, né? Então vamos destruir. Sim. Né? Tá mais ou menos assim a coisa, né? Vamos falar mal, vamos destruir, vamos fazer qualquer coisa. E quando alguém semeia, né, com palavras, e alguém na verdade, ouve e pratica como você fez, sabe? Por isso que eu te disse que você era inteligente. É porque, para mim, a inteligência está relacionada à atitude, não à sabedoria. Porque quem sabe tem que praticar, né? E é o que não está acontecendo agora. Não. Né? E você queria saber o quê com relação à viagem? Desculpa. É porque houve na época, quando eu a procurei, né, e houveram rumores. Não, ela não se encontra mais aqui, mas onde ela se encontra então? Deixa eu ver aqui. Quem não estiver ouvindo, me fala que eu estou botando um acessório para melhorar o áudio, tá? Que a gente fez uns aparatos aqui, Deus abençoou. Então, o que acontece? Estou passando o pessoal do Facebook para o pessoal estar inteirado que eu não estava ouvindo o seu áudio. Aí eu estou dando uma passada. O que acontece? É porque eu estou transmitindo em outra mídia. E quem não tiver, tá no Facebook, conseguindo acompanhar, dá um toque aí na tela para eu melhorar o som, né, da voz da missionária, que eu fiz uma passagem de som sua para cá. Tá? Vocês aí no canal, muito obrigada mesmo pelo apoio. Tá? Assistam, vai ser maravilhoso. O que acontece? Quando eu a procurei, houveram rumores de que você tinha ido embora. Não, a André foi para a Espanha, foi para a França. O que ela foi fazer lá? E aí eu ainda não era burra, mas tipo assim, os rumores, sabe aquele rumor maldoso assim? Ah, ela foi. Foi como? Foi pra gringa. Por quê? Foi. Então, tipo assim, eu falei, não. Quando eu estiver com ela, eu vou perguntar como é que foi. Porque eu não fui pra gringa, não, mas eu fui embora também. Todo mundo teve uma trajetória de vida até aqui, porque eu morro de rir quando eu vejo umas pessoas malucas, dando um de santarrão ou santarrinha, achando que pulou de paraquedas e se tornou cristão. Não! O mais maravilhoso de Cristo ter vindo para nós é que nós realmente não merecemos mesmo. E o fato de Cristo ter vindo é justamente para resgatar gente que foi lá e conseguiu voltar. Então, o que eu entendo hoje? Quem acha que nasceu no berço, está cheio de coisas e carrapichos incubados, que nunca viveu, nunca fez, mas fica cheio de desejo de fazer e pior. E aí tem nós, que fomos lá, tivemos o privilégio de falar, não quero isso não. Eu quero Jesus, né? Não desmerecendo quem nasceu no berço. Mas quando alguém chega querendo jogar o passado da gente assim, né? Eu quero saber. Me conta. Então, deixa eu te falar. Eu tive uma, né? Menina de pesquisa, né? Esse país jogaram muito só e ela me ajudou muito nessa vida, né? E ela é uma mulher, né? Não, ela é uma mulher brasileira, casou com me cansei. Eita! Então, ela teve 3 filhos e eu fui com vários filhos dela. E hoje são maravilhosos, né? Vocês estão falando, né? Vocês podem entender. Tem que ser gente por outro lado, podem.
Eles me têm que eu consigo também, não empresa, né? Aleluia. Eu viajei para Paris. Gente, é muito maneiro. Eu morei em Paris durante muitos anos. Não, foi na Constituição. Mas você sabe que a gente não pode sair do país, que todo mundo cogita isso. Continua, vou só diminuir o som. Mas assim, eu não critico de maneira nenhuma o diáspora, eu tenho me constituído fora do país. Só que eu não critico porque não que a gente vive, né, o poder aquisitivo que a gente tem, porque a gente tem de nós. Aí eu vim aqui para a polícia, aqui tirar para mim. Melhora um pouquinho o áudio. Aumenta aí o áudio. Aumenta aí o áudio. O pessoal na live está falando que está baixo. Aumentei. Melhorou aí, Cláudio? Melhorou o áudio? Peraí, Rosimar. Não está dando para ouvir direito. Peraí que eu vou... Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Deixa eu ver. Eu consegui jogar via Bluetooth. Estou tentando jogar, estou tentando. Rosimar, vê se melhorou o áudio. O áudio dela ou o meu? Vou botar o outro microfone. O pessoal quer ouvir tua voz. É bom, é benção. Vamos ver. Vamos ver aí no Face. No Face o áudio melhorou? Vamos esperar. Pode continuar. E a internet? É a internet dela. É a internet dela. Ela saiu um pouquinho, mas ela já vai entrar de novo. Ela vai dar uma melhorada na internet. Gente, é uma história fantástica. É uma história fantástica. Pensa numa história fantástica. Porque o que acontece? São muitas pessoas para dizer, né? Cadê? Vamos ver. São muitas pessoas para dizer o que você pode e o que você não pode fazer. São muitas pessoas para dizer que você não pode sair da cidade, você não pode sair do país, que você já foi se prostituir. Na realidade, as pessoas, elas tendem a julgar a vida das pessoas de um jeito. Estou aqui reconectando, tá? Elas tendem a julgar a vida das pessoas de um jeito absurdo. Absurdo. Estou reconectando aqui, Rosimar, estou tentando. Se ela quiser também, ela pode entrar pelo Facebook. Talvez seja melhor entrar no Facebook e a gente faz um duo no Facebook. Eu só sei que são tantas pessoas lutando de todas as maneiras para poder intervir na minha e na sua vida, para poder dar a menção, né, do que é a minha e a sua vida, quando a gente decide fazer alguma coisa. Entenda, quando você decidir a fazer algo, e esse algo, de alguma forma, confronta as outras pessoas, porque elas não sabem. Não sei como é que para vocês funciona. Quando você aparece com um carro, todo mundo fica perguntando de onde saiu. Você sabe de onde saiu o carro. Você sabe como você comprou o carro, né? Vamos ver aqui se eu consigo puxar ela pela outra rede. Adicionei. Você sabe. Vamos ver se ela vai entrar aqui conosco aqui via Face. Tá? Deu uma puxadinha aqui para você entrar. Tá, nega? Deixa eu ver se eu consigo aqui puxar. A gente sabe como é que foi a nossa luta. A gente sabe como é que foi que a gente conseguiu conquistar o carro. Só que o problema é que as pessoas têm esse hábito horroroso de que se elas não sabem exatamente, né? Se elas não sabem exatamente como a gente conseguiu, elas entendem verdadeiramente que, vamos supor, que você não deveria ter conseguido ou você conseguiu ilicitamente, sabe? É um negócio terrível. Mas, enfim. Pedi aqui, adicionei aqui. Vamos ver se você vai conseguir entrar pela rede azul. Dá uma olhadinha aí no seu ícone para ver se entrou. O problema está aí nesse negócio. O problema está que a pessoa entende que se ela não ficou sabendo, significa que você recusou. Te chamei pelo Facebook, você recusou. Aceita de novo. Para conseguir entrar. Tá? Te chamei pela outra rede. Adicionei. Então, é isso que as pessoas entendem. As pessoas entendem
que se elas não ficaram sabendo, você não fez de forma lícita. E a questão não é essa. A questão é que a tua vida é da tua conta. A minha vida é da minha conta. Não compete a outras pessoas saberem das nossas intimidades, do que a gente faz. Tá? Vê aí se o áudio ficou bom, Cláudia. Vê aí. Tá entendendo? Não compete às outras pessoas a entrar nesse item. Olha só que absurdo. Já pensou se toda vez decidir ter um filho? Vou contar para todo mundo primeiro, para ver se as pessoas aprovam. Coisa horrível, né? Então, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Conseguiu aí a ideia? Da internet, menina, olha, que luta. Que luta, ó. O inimigo tenta. Ele tenta me destruir. Olha ali! Mas em nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir. Não. Tá vendo? Deus é fiel, Deus é fiel. Tá bom, Entramos nela ali. Irmãos, vê se vocês conseguem ouvir aí, ó. Tá? Quais? Estão conseguindo ouvir o áudio da irmã? Fala aí, irmã, pra ver se todo mundo. Agora estão. Vai lá, irmã. Sim ou não? Gente, é muito maneiro. É muito maneiro. Cláudio, o áudio não tá bom, não, Cláudio? Peraí, que eu vou tirar. Tá. Deixa eu tirar aqui. E aí, Cláudio, o áudio melhorou? Agora não, filho. Depois. Coisa boa, coisa rica. Vocês, ó, eu vou passar, tá? Eu vou passar pro Quai, tá? Eu vou dividindo com vocês no Quai como tá a entrevista com a missionária. Porque a gente não tá conseguindo fazer o Du no Quai. A gente tá fazendo o Du na outra plataforma, mas eu conto cada detalhe para vocês. Fica aí, ó. Vamos lá. Retomando. Paris. Tá me ouvindo? Tô. Então poucas pessoas tiveram chance da oportunidade que eu tive, de aproveitar a oportunidade que eu tive. Por isso pensam o que quer. Mas eu tenho um testemunho muito forte. Mas dentre esse testemunho, a prostituição não faz parte. Então, para que todos fiquem bem tranquilos, eu sou uma mulher extremamente trabalhadeira e correta. Então, não é o meu testemunho é outro. Eu estou bem aberta para falar nessa noite. Cara, não é tá bom? Então, só maneiro. Viajei com a família mesmo. Tudo tranquilo, numa paz, numa boa. Sabe o que eu acho mais legal disso? Sabe o que eu acho? O que eu acho mais legal disso é que, tipo assim, a gente tem uma liberdade, uma oportunidade de contar a nossa versão. A ideia de bater um papo cristão é ter a liberdade de contar a nossa versão. É de dizer não. Não é o que você pensa. Não, não é o que você imaginou. Não é. E isso é maravilhoso. Porque naquela época, você não teve essa oportunidade. E nem eu tive. Sabe? Oportunidade de defesa. Que é o mais legal de tudo. É disso que eu estou falando. E me conta, como é que foi isso? Como é que foi conhecer Paris? Como é que foi você estar vivendo o melhor de Deus enquanto estava todo mundo aqui com cara de panaca, fazendo intriga e fofoca, não é? É assim que... A princípio, quando eu fui, né, a gente estava com um problema familiar dentro do trabalho. Então, eu fui muito focada nas crianças. Eu não aproveitei nada nos 6 primeiros meses. Logo depois, a minha patroa teve a brilhante ideia de me colocar para fazer um curso na Aliança Francesa, onde eu fui começando a aprender a falar francês e comecei a fazer amizades. Aí Paris se tornou bom para mim. Aí eu pude trabalhar em Paris numa boa, cuidando das crianças e ao mesmo tempo vivendo a minha vida. E pasme, imagina você num lugar, né? E você tentando, se esforçando em falar a língua e você vê do lado de lá pessoas de outra nacionalidade te entendendo, sabe? Você podendo, caramba, levar um pouquinho de você. Para mim foi uma experiência maravilhosa, sabe? E quando eu comecei a entender a viagem que eu tinha feito, aí baseadamente eu tive que voltar. Mas depois voltei lá outras vezes. E tive lá... Paris é brilhante.
Paris é tudo que você vê na televisão. Tem que tirar uma vírgula, sabe? E eu não tive só em Paris, eu tive em outros países também. Eu tive na Inglaterra, né? Eu tive em alguns... É, é. E isso foi muito bom para mim, pra minha cabeça. Abriu muito minha mente, sabe? Para muita coisa. Mas não fez de mim uma pessoa soberba, não. Foi bastante bacana ter ido lá, ter passado... É disso que eu tô falando. Sabe? Olha só, você conseguir ir, viver, vivenciar, curtir, aprender, conhecer Paris, conhecer Londres. Sabe? É. E aí você conseguir voltar com os pés no chão. Oi! Muito obrigada pelos bastões, muito obrigada, sabe, pela expectativa. Muito obrigada, muito obrigada. André, me chamaram André Oliveira. Vocês têm ela no Pai, gente. Tá? Dá uma seguidinha aí, tá? Ó, apoia aí, tá? Os três aí, ó. Apoia, é bênção, tá? Tá o Luiz, apoia aí, gente. É uma bênção. Gente, acompanhe, porque é muito importante. Porque eu tenho certeza que um de vocês já foi maldito. Eu sempre me embolo com isso, né? Porque eu não gosto da palavra maldito. Não é? Porque a verdade é maldito, mas eu não gosto da palavra. Como soa a palavra maldito. Mas a gente já foi maldito. As pessoas ficam maldizendo de nós por aí, mas não tem a coragem de perguntar pra gente. Perguntar. Verdade. André, como é que foi a sua vida? Como é que foi a transição? Quando você voltou de Paris, como é que aconteceu a decepção ou não decepção? Como é que aconteceu o fato de você acabar se tornando uma mulher que não queria mais se relacionar com outros homens? Como é que foi isso? Sabe, porque muitas pessoas, quando eu fui fazer a pesquisa de campo para preparar a entrevista, muita gente não sabia do que se tratava. Mas todo mundo tem uma historinha acerca de nós, né? Olha, eu não sei, mas olha, eu acho, mas olha, eu fiquei sabendo. Só que aí você junta esses achados e esses fiquei sabendo, tudo bom. Aleluias. Junta esses fiquei sabendo, e aí é assim que a gente monta a entrevista. E a gente pega aquele montão de informação e vai para a fonte. E apresenta a informação e fala o que é verdade, o que é mentira, o que é boato. Porque eu acho que a mulher que você se tornou em Cristo merece muito mais do que as curiosidades de quem não tem coragem de perguntar. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou engraçada, mas eu não consigo fazer o que você faz. Você consegue fazer vídeos engraçados, eu não consigo. Porque eu não consigo. Tá entendendo? Entendi. Eu não consigo. Você consegue se desvencilhar dessa religiosidade desacertada, exagerada, sabe? Eu, graças a Deus, eu consigo me desvencilhar disso, porque eu acho uma necessidade muito grande a gente abrir a nossa mente, ler mais, buscar mais, porque as pessoas estão muito malucas. Elas pegam o que viram e aí cismam que você tem que botar um roupão, tá? Não desmerecendo os propósitos de ninguém, tá? Mas é uma profetaiada da cá, que eis que te digo aquilo. É a pessoa que olha para você, te santifica, porque tem isso, tá, gente? Aqui é um papo cabeça, sabe? A pessoa te santifica, porque a palavra que saiu da tua boca edificou. Quando você pregou acerca de Naamã, foi uma palavra que santificou. Só que aí, a pessoa, quando ela não está alicerçada em Cristo, verdadeiramente, ela não fica só com a palavra. Ela tenta endeusar você. E o problema de quando uma pessoa faz isso, sabe qual é? É que ela deixa de seguir o alvo e começa a seguir você. Só que você é falha. E eu estou aqui, você está aí para pregar o evangelho, mas o evangelho genuíno verdadeiro. Qual é o evangelho genuíno verdadeiro? Que Jesus realmente cura, salva e liberta, mas nós éramos sujos. E ainda temos muito a nos limpar. Só que o povo quer uma limpeza que, se descobrir que você fala, tipo, ai, que chato, merda. Meu Deus. Não tem problema nenhum. Sabe? Então, eu quero realmente, para o glória do Senhor, desmistificar isso. Você é uma mulher normal, como qualquer outra. Comum? Jamais. Porque ninguém passeia pela vida e decide querer Jesus. E é comum. Nunca.
Então me diz como essa mulher, nada comum, sabe, andou e conseguiu encontrar Jesus. Então, tudo tem um começo, né? E o começo foi da seguinte forma. Eu, com muito nova, com 15 anos, eu estava casada com um rapaz. Eu, muito nova, já era casada com um rapaz. E esse relacionamento durou um período longo, né? Eu casei, eu fui ficar com ele com 15, me separei dele aos 23 anos de idade. E aí, o que acontece? Eu passei por uma decepção enorme, muito grande, numa traição, né? Uma determinada pessoa. E nessa traição, a gente contando parece muito rápido, mas vivendo é bem difícil, né? E eu passei essa decepção enorme na minha vida e eu tinha uma meta comigo, eu era muito fechada, muito brusca. E eu tinha uma meta comigo o seguinte, se não for esse homem, não será outro. Eu queria esse homem para minha vida. Eu era focada, ele era o amor da minha vida, né? E quando eu percebi que eu havia perdido, porque o que aconteceu não dava para que eu pudesse aceitá-lo de volta no relacionamento. E ali eu me lancei no mundo. De que forma? Qual foi a porta de entrada? A porta de entrada, para mim, foi a bebida, né? Porque a bebida, no nível de grau, ela transforma você, cada um num grau. O grau que a bebida me transformava era na libido. Quando eu estava no auge da bebida, eu queria fazer tudo, beijar ele, beijar ela, ficar com ele, ficar com ela. Então, para me manter a decisão que eu tinha tomado para frente, que até era para ser escondida na época, mas eu acabei errando com uma pessoa que na época era muito famosa em Magé e meu nome se espalhou, né? Então, eu sou de bancar o que eu vivo. Então, porque eu vivo as minhas verdades. Então, conforme era verdade o que estavam falando sobre mim, eu decidi expor, né? Mas com muita tristeza, nunca foi com alegria. Isso que é o incrível da coisa, né? Na verdade, você não tinha intenção de tornar público. Era um momento que fizeram esse momento de tornar público. Não, era que de uma certa forma eu queria provar para aquele cara, aquele que eu amava, né? Porque ninguém deixa de amar da noite pro dia. Eu queria provar para ele quanto ele acabou com a minha vida. A infantilidade te leva para caminhos obscuros, né? E eu queria que ele visse o quanto ele me fez me tornar, sabe, de fato, uma pessoa caída. Dança reversa. Você se auto-infligiu para ver se ele sentia. Isso aí. E aí foi indo. E um abismo puxa o outro. Porque daquela você não fica só naquela. A bebida em mim, ela me desperta uma mulher grossa, bruta, com capacidade até de agredi-la, de agredir alguém, né? Porque eu tenho assim um histórico de bebida na minha família muito grave, muito sério, né? E quando eu passei por esse período, eu não me reconhecia muitas das vezes, mas eu sempre soube que eu não estava certa, sabe? Eu nunca impus as pessoas, eu conversava só com pessoas do meu meio, eu nunca quis chocar ninguém, sabe? Eu sempre tive um certo cuidado, mas eu queria chocar a pessoa que havia me ferido, de uma certa forma. E depois eu não consegui mais voltar, né? Eu não consegui mais voltar. Realmente um abismo puxando outro abismo, né? Um abismo puxando outro abismo. E a noitada, que eu vou te falar, as noitadas te abraçam de uma forma que a igreja não te abraça. Não. Você entende isso? E você acaba ficando se sentindo em casa, né? E eu fiquei durante 8 anos da minha vida. Vivi esse período, né, da minha vida, que para mim não foi nada legal, porque eu sabia que minha família estava entristecida, mas a minha fortaleza estava estabelecida. O que eu quero dizer com isso? Olha a consciência. Você sabia que o que você estava vivendo não era certo, mas você sabia que Deus te entendia e você sabia o caminho de volta. Quer dizer que você estava vivendo algo que você sabia que não ia durar, mas você bancou aquele momento e assumiu a responsabilidade do momento. Assumiu.
Eu costumo dizer que eu não sou vitimista, não. Eu não gosto de ficar, ai, por quê? Por quê? Não. Eu falo, olha, fui eu mesmo, eu fiz isso porque eu quis e tal. Eu sou dessa forma, né? Até mesmo porque, para me encontrar, né, com Cristo, eu tenho que me conhecer, para que eu venha descer a casa do oleiro, né? Então, Jesus na minha vida, ele entrou de que forma? Meio a isso. Era noitadas, eu só frequentava lugares GLS. Eu não chocava você beijando alguém num bar aqui em Magé. Não, eu estava num lugar que era apropriado. Só andava em lugares apropriados. Até que com o tempo, aquela menina que casou com 15, separou com 23, precisava de algo melhor para se relacionar. Algo mais firme, algo concreto. Porque eu posso te dizer, com experiência, de que esse relacionamento não sei se eu posso dizer essa palavra, mas não é satisfatório, é ilusório. Entende isso? Não é satisfatório, é ilusório. E uma hora a mulher começa a gritar. De outra pessoa no sofá. Alguém sentou, mas eu estava esperando alguém. Você sentou. Sabe quando alguém senta no lugar de outra pessoa? Aquele momento estava no lugar de outro momento, só esperando acabar. Isso. Legal. E aí foi o quê? Fui me entristecendo com inúmeras pessoas, porque, pasme, eu achava que esse meio era um meio muito sincero até, porque conforme eu vivi o meio que eu vivi, diante de tanta traição, eu pensei assim, se eu mudar para o lado oposto, de repente eu vou encontrar alguém como eu, com a capacidade de ser fiel. E nada, fui mais traída do que não sei o quê, né? Fui muito traída, porque eu viajava muito na época, e as pessoas que eu me relacionei não eram tão fiéis assim, que não é culpa delas, sabe? Não é culpa delas. Cada um é o que pode, né? E eu sofri muito, né? Porque eu pareço ser muito forte, mas eu sou muito sensível, né? Eu sofri pra caramba. Até, né, que uma varoa bateu na minha porta um dia e foi me perguntar se eu queria começar a estudar como testemunha de Jeová. E eu expliquei. E aí, olha o evangelho, olha. Eu comecei a estudar. Com café. Que pena, vai ficar pra próxima. E aí, olha, vou te falar. E aí eu ficava ali ansiosa, querendo aprender um pouco mais de Deus. Só que eu não acreditava que ele podia fazer tudo aquilo. E o calor que eu precisava, né, na palavra de Deus e naquele estudo, eu não tinha. Então eu me sentia com dúvida e um pouco vazia do mesmo jeito, né? Até que um dia eu estava em Magé, até que um dia eu já tinha saído da vida, né, de entendida, de estar morando com mulheres, já tinha encontrado um rapaz. Só que você saiu, tipo assim, porque você sabe que uma vez que você se lança, você se torna um alvo. Todo mundo te quer, todo mundo canta, todo mundo procura, todo mundo sabe que você é. Vai atrás de você exatamente por conta disso. Como é que você conseguiu tirar a roupa de lésbica e voltar a Andréia? Como é que foi isso? Porque, olha só, é uma pergunta muito interessante a que você me fez. Porque nós não nascemos lésbica. Aí está a questão. Então, quando você deixa, você só volta à sua origem. Você entende isso? É diferente. Muitos vão dizer assim, ninguém vira. Muitas pessoas vão dizer assim para você, ninguém vira, já nasce. Muitas pessoas gays vão dizer assim. Muitas pessoas que são gays vão dizer assim, ninguém vira gay, já nasce gay. Porque eles tentam justificar aquele momento que eles estão vivendo, porque eles não têm argumento. E quem não tem argumento, cria. Sim. Você entende? Sim. Então, na verdade, aquela mulher ali que casou com 15 só voltou para casa. Porque o que eu experimentei aos 15 anos, né, até os 23 anos, me fez falta um dia. E aí, eu era muito cobiçada, né, na parte, assim, por homens, já era muito cobiçada. E eu confesso que numa noitada eu tinha que dizer não para muitos homens. Até que um deles um dia disse sim, porque eu já estava cansada daquela vida. Eu estava muito da prática sexual. Aquela prática que não me satisfazia de uma maneira nenhuma. Então, eu dei uma oportunidade para um cara que foi maravilhoso comigo no início e que depois tudo desmoronou, né? Eu comecei a passar
eu comecei a passar uma pressão muito psicológica muito grande no relacionamento. Eu posso te dizer que como eu só gosto de ver o lado bom das coisas, eu quero acreditar que Deus usou esse homem para minha vida, né? Mas que teve um tempo certo, determinado, como a Bíblia fala, um tempo determinado para todas as coisas, né? E uma coisa que eu falo é o seguinte: quando você passa pela transformação, que você ouve e escuta a voz do Senhor e que você deixa as práticas mundanas e volta para casa como filho pródigo, entende isso? Quando você volta arrependido, são poucas as pessoas, a igreja não te recebe. A igreja de hoje não te recebe, ela fecha a porta para você, né? A igreja fecha a porta para você. Olha torto. Eu passei por muitas pessoas, assim, eu passei por muita fobia. As pessoas não me tratavam bem de início, ficavam com medo de ficar perto de mim, achando que provavelmente eu pudesse tocá-las, querer, sabe? Podia. Eu não sei o que elas pensavam. Algumas irmãs, assim, de algumas igrejas que eu passei, quando eu via o meu testemunho, elas ficavam assim, não, porque eu só fui safadinha, mas eu nunca me prostituí, não. Isso eu nunca fiz. Não, porque eu vivi uma vida normal, mas eu nunca me imaginei com vários homens. E aí eu ficava olhando aquilo, elas não falavam aquilo como se elas estivessem felizes por eu ter encontrado Jesus. Elas diziam aquilo para deixar bem claro para mim que elas eram melhores que eu. Porque elas não viveram o que eu vivi. E por conta disso, eu comecei a fazer projetos com mulheres, porque você imagina quanta mulher aí arrebentada, machucada, que foi estuprada, quer ficar com Jesus, mas bate de frente com um bando de santos e santas. Um monte de santos. Eu vou te falar uma coisa. Tem pessoas, hoje eu tenho acho que 3 meses que eu fui levantada missionária. Eu tenho pessoas que me jogam indiretas dizendo que não era o tempo de Deus. Escuta isso aqui. Isso é muito importante. Então, tem gente que manda indireta dizendo que tá fora do tempo, que não era para ser, que por isso que tem muita gente que enlouquece porque deixa o óleo cair antes da hora. E aí as pessoas não conseguem entender. Olha só, presta atenção. Pessoas que dizem isso não recebem uma lésbica na igreja. Pessoas que dizem isso não recebem uma prostituta na igreja. Olha só. Olha o grau de nível de entendimento. Ela não tem entendimento. Dá uma cena aí quem está conseguindo ouvir a missionária, que a gente tem que fazer uma linha tocada aqui para conseguir fazer a gravação. Entendeu? Depois eu vou jogar tudo no meu canal, tá? Todos os trechos maravilhosos para vocês não perderem nada. Então essas pessoas se julgam tão preparadas para viver o evangelho, mas quando vê alguém com pecado é o primeiro a pegar a pedra para atacar. Você entende? E essas pessoas estão tomando lugares de primeiro banco. Mas quando Deus desce o óleo numa ex-lésbica, é um óleo descido da unção, que é para provar, louvado seja Deus, o nome dele para ser glorificado na terra. Aleluia! Aí, missionária para honra e glória do Senhor. Mãe de família, guerreira trabalhadeira. Essa sou eu. Ali, Andréia, ex-lésbica, missionária da casa do Senhor, para honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Eu ia falar, aguenta aí. Segura! Segura aí, missionária. Aí, missionário, o que está acontecendo? Deus levanta uma missionária, Deus levanta um pastor, põe no púlpito durante 20 anos e quando entra um pecador pela porta, ele é o primeiro a atirar para fora. E aí Deus vai lá, pega a sapatão, transforma ela numa missionária, joga o óleo do azeite e manda ela ir para a batalha dizendo que ele está à frente da guerra. E aí, quem que toca? Cadê o bom samaritano? A palavra do Senhor diz o quê? Que estive com frio, estive com fome. Quando foi isso? Quando você cuida, sabe? Daqueles, né? Quando você cuida daqueles que o Senhor separou para serem cuidados, é como se você fizesse ao próprio Deus. Isso é muito forte. Até hoje, tudo que eu fiz, até para gente ingrata,
voltou. Hoje eu estava falando hoje com meu noivo, voltou, sabe, em dobro. Pensa no dobro, 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 dobro. Tudo que eu fiz voltou em dobro. Mas Meu por Deus. que voltou em dobro? Eu não fiz para ninguém, mas eu me compadeci do meu irmão, proveniente de uma palavra liberada de Deus na minha vida. Que eu não era nada e não sou nada. Eu sou remanescente de uma menina de rua. Tá entendendo? De casa em casa, você se lembra que eu vivia de casa em casa. Eu lavava a louça dos outros, cuidava de filho dos outros, para poder comer, para poder ter um lugar para ver televisão. Era agredida dia e noite, lembra disso? Minha mãe batia muito. Lembro. Eu fugia pela rua, me Você foi escondia muito bem tratada. no com a mãe. Me escondia lá. E eu não virei traficante, bandida, maluca. Ah, mas você se prostituiu. Mano, eu engravidei, cara, com 16 anos. Engravidei de um rapaz que disse que não ia assumir. Minha mãe falou que não me queria. O que eu ia fazer para sustentar? Ah, mas você era costureira, mas ninguém contratava uma menina. É verdade. Não, você vai precisar da Bigate 20 vezes, não. Você só pode aqui fazer curso. Aí vou fazer curso, vou levar comida. Que curso que eu vou levar comida para casa? Não tem eu fui como. lá. Não me arrependo. Que isso? Que isso? Não. Eu me arrependo do mal que eu fiz ao meu Deus. Isso. Porque eu não sabia. Eu costumo dizer isso também. Tá entendendo? Assim, deixa eu te falar. São práticas que eu me envergonho. Eu tenho hoje, assim, inclusive, eu tô dando essa pauta para vocês, mas que seja a última, e só falaria sobre esse assunto se Deus realmente mandar numa próxima. Porque aquele que viu, viu, e quem não viu, não verá mais. Por quê? Porque Deus fez grandes coisas na minha vida e hoje Ele mudou minha vida a um ponto que eu tenho milhões de testemunhos além desse, entende isso? Mas eu preciso falar sobre isso, que é para mim poder quitar com o meu público que gosta de mim. Fechar um ciclo, entendeu? Então, uma mulher que não, sabe, não desceu azeite numa ex-lésbica, não, minha querida. Desceu azeite numa mulher que tem estrada, que onde a sociedade só consegue enxergar o único fator da tua vida. Quando teve uma vida inteira de obras e trabalhos e testemunhos e histórias magníficas. Eu não aceito quando a pessoa pega um momento, uma história nossa e transforma essa única história numa vida inteira. Não, é verdade. Outro dia eu postei, sabe, querido historiador, quando for contar nossa história, porque não é só minha, porque você estava lá, quando for contar nossa história, seja gentil, sabe? Não esqueça de contar as coisas boas que eu fiz, tá? É verdade. Okay? Porque senão fica muito fácil, né? E eu realmente preciso que as pessoas entendam que a missionária Andréia, muito antes de ter sido tudo o que foi uma menina que olhava para outras meninas com um olhar de compaixão. Tá me entendendo? Deus não escolheu uma ex isso ou uma ex aquilo. Deus escolheu lá no berço uma mulher que ele sabia que seria forte o suficiente para conseguir passar por todas essas batalhas e hoje está de pé e de peito aberto. Porque, minha nega, está chegando tempo em que a sua garra, e como você disse mesmo, grossura ou ignorância, vai ser muito, muito bem usada. Por quê? Porque tá cheio de gente oba-oba. Não vou falar para não magoar. A gente sabe conversar, né? Olha, e tem alguns irmãos que se aproximaram de mim, sabe que eu não sou de meio termo, não sou meio termo, eu não sou meio termo. Então, eu faço a obra do Senhor como Ele me manda e como eu posso fazer, de acordo com a verdade que tem no meu coração. Mas a verdade que tem no meu coração com a verdade de Deus, aí torna-se uma coisa sobrenatural. Hoje, eu sei o que é reino. Hoje, eu entendo o que é o reino de Deus. E eu sei que quando uma porta de uma igreja é aberta, vão vir mancos, coxos, aleijados, cegos, vão vir endemoniados. E eu tenho que estar preparada aqui, porque a palavra de Deus diz que é para nós não ficarmos dando volta no próprio entendimento. E quando o Senhor fala isso para mim e para você, Ele está te dando a oportunidade de renovar a sua sabedoria todos os dias. Entende isso? Todos os dias. É Deus falando para mim e para você. O que você sabe sobre mim? Aí você diz, Senhor, eu sei que o Senhor cura, salva e liberta. Pois é, senta aí que eu vou te mostrar que o mundo é estrado nos meus pés e eu não sou
eu não sou só o que a Bíblia fala, eu sou além de tudo isso. Aí ele te levanta, te capacita e manda você ir para a seara. Garota, sabe o que eu falo quando eu estou fazendo aconselhamento? Para de limitar Deus unicamente, exclusivamente num livro. Entenda. Né? Eu falo. Para de limitar. Sabe por quê? Porque eu falo Deus para o tempo, para as coisas acontecerem para você. Ele nem deu a ordem. Ele disse, por que clamas a mim? Toca nas águas. E o mar abriu. Você tá entendendo? Tá entendendo? Ele disse, meu servo Moisés é morto, se prepara. Quer dizer, eu recolho mesmo e todo mundo falando, Moisés foi punido. Você acha que a punição está sentado do lado de Deus? E se não é. Aí as pessoas querem se limitar usando a palavra de Deus para punir. Não, você vai ser punido. Não, você. Vamos lá, gente, vamos sair da caixinha. Saindo da caixinha, Deus que para o tempo. Mas ele parou o tempo quantas vezes na Bíblia? Vamos lá. Mas Deus que para o tempo. Quantas vezes você sentiu que o tempo parou para que você chegasse num compromisso que era da vontade de Deus? Quantas vezes você sentiu, tá me entendendo? Que o mar bravio se acalmou para que você pudesse atravessar em segurança. E você sabe que foi Deus. Andréia, o último ventilador meu queimou antes de ontem. E um calor terrível sentada na sala. Eu falei assim, deitei no campo de Deus. Porque eu falei, Deus está adiando tanto essa entrevista, Deus. Aí daqui a pouco chama o correio com o banner. Eu falei, Deus, era para dar tempo de chegar. Aí eu não tinha celular. Aí Deus me deu condição para comprar o celular. Eu falei, Deus, era para ter tempo de celular. E foi chegando as coisas. Foi chegando o microfone, foi chegando. E o último item que chegou hoje foi a xícara para a gente tomar o nosso café. Olha. Aí eu falei assim, Deus. Aí ontem, né, Luiz estava vindo, eu falei assim, caramba, Luiz está vindo na chuva, vou arrumar um jeito de encontrar com ele, mas eu tô sem carro, né? Tá na oficina. Daqui a pouco me chega ele com 2 ventiladores pendurados, todo molhado. E ele falou para mim, vou aí tentar consertar o velho. Falei assim, você tenta, mas o pai já tentou, acho que não vai dar certo. 3 pessoas dentro de uma casa e todos os ventiladores queimados. Só tinha um que era pequenininho funcionando. E eu botei o joelho e falei assim, Senhor, olha, seja feito à vontade. Se eu tenho propósito nisso aí, não sei. Mas, Senhor, como é que eu vou gravar amanhã, 6 horas da tarde, com sol quente e sem ventilador? Garota, é porque não dá para eu virar a câmera, senão eu vou bagunçar o negócio todo. Porque são 3 celulares, então vai virar uma bagunça. Garota, tá ali o ventilador. Quando me chegou com 2 ventiladores, quando chegou hoje de tarde, o pai me chegou com outro ventilador. Glória! Garota, entendeu? 3 ventiladores. É desse jeito. É desse jeito. Aí sabe o que eu fiz? Eu não me limitei. Eu podia dizer assim, meu Deus, o inimigo quer atrapalhar, não quer deixar acontecer. O inimigo não tem poder sobre nós. Não tem. Ele simplesmente é aquele Golias que fica gritando e nos amedrontando o tempo todo. E eu tenho sido muito amedrontada por um Golias, muitas das vezes, e tenho me permitido ser. E nós precisamos realmente sair disso. Porque tem um novo evangelho chegando, nega, onde pessoas vão chegar quebrados como você estava. Sabe por quê? Porque olha o que você disse para os telespectadores. Eu fui para lá me punir para punir ele. Eu me coloquei naquela posição, me punindo para punir ele. Depois você percebeu que só quem foi punida foi você. É verdade. É imaturidade. Isso é natural, como você falou, imaturidade. Aí, se você encontra um santarrão naquela época, você encontrar alguém que ia tentar expulsar são os demônios em cima de você, mas não ia te dar uma palavra de desconforto. Sabe, você não encontrar alguém que vai dizer assim para você, você não é, você está. É um estado, é um momento. Vai passar. Quantas hoje estão lá fora precisando dar uma palavra de você está lésbica, mas você não é. Você está viciada, mas você não nasceu assim. Você, sabe, está perdida, mas você vai ser encontrada. A gente não tem encontrado mais isso. E eu vou falar para você, as mulheres que eu tenho encontrado, são poucas que querem ouvir verdadeiramente que elas são melhores que isso. Eu tenho encontrado mulheres que eu digo para elas, você pode muito mais em Cristo Jesus.
Sabe o que que elas fazem? Elas ouvem, balançam a cabeça, como se soubesse do que eu estou dizendo, vira as costas e continua vivendo a mesma vida. Verdade, eu sei como. Isso, machucada e se machucando. Tem mulher que apanha. Hoje, eu tenho, porque, tipo assim, eu tenho tratado algumas pessoas, não é ético, né? Eu não posso falar, que apanham, você enche a pessoa de gás, de força. Você quer fazer o quê? Vamos fazer um curso? Como é que você quer fazer o curso? Obrigada. Como é que você quer fazer um curso? Quer fazer um curso de quê? Ah, não sei. Peraí, você é boa nisso. Aqui, arrumei um curso para você, de graça. Vamos fazer? Senta aqui, eu te dou minha internet. Senta aqui, eu te empresto meu celular. Ah, eu não tenho tempo. Não tem Criança não tem perspectiva nenhuma. Você tá me entendendo? E aí, depois quer apontar ou invejar quem teve força, porque a força, ela é dada a todos, tá? A força, obrigada! Obrigada, foi um prazer. A força é dada a todos. O problema da força que é dada a todos é que é como se fosse uma linha passando sobre nossa cabeça com um bando de coisas maravilhosas penduradas. Você tem que, no mínimo, levantar o braço para pegar. E aí... Bom, eu costumo dizer que a força é dada a todos, mas cada um usa a sua força como quer e no que quer. Porque não adianta eu ter força e quero usar ela na língua, falando. Eu tenho força e quero usar apontando. Não. Eu uso a minha força para poder pregoar a palavra do Senhor, né, e fazer a vontade de Deus. Porque tudo que você recebe, você tem que aprender a canalizar. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos o sal da terra. E o sal, em muita quantidade, ele salga. Então Deus, ele quer dar o equilíbrio para mim e para você. Ele quer que nós sejamos equilibrados em tudo que formos fazer. Até na falácia, até na maneira que você for julgar, você tem que ser equilibrado. Entendeu? Julgar, que eu digo achar. Eu não digo julgar, porque julgar, para mim, é sentenciar. Sentenciar. Eu tô falando de achar. Achar, a gente acha assim. Vamos lá, vamos combinar que a gente conversa, né? As pessoas conversam. Eu acho isso. Isso é normal da vida, né? Porque não dá para você... Mas a gente tá sempre falando uma gracinha, tem hora. Né? Tem hora. Mas o mais importante é se policiar e refazer o caminho, né? Aquele que nunca errou, que atira a primeira pedra, né? Mas o negócio difícil aí. Você pegou um negócio difícil. Sabe por quê? Porque, vamos lá, o que você falou? Voltar no caminho, se policiar, refazer o caminho. Me diz, você conhece alguém? Você conhece alguém que adotou uma opinião errônea sobre alguém e depois desfez o que a própria língua disse e voltou no caminho? Não precisa pedir perdão, pedir desculpa. Só desfaz o que fez. Você conhece alguém? Eu conheço. Não, eu conheço poucas pessoas, mas existem pessoas que refazem o caminho. Eu costumo dizer isso assim. Só que é necessário ter muita coragem. É muita coragem para poder falar sobre si mesmo. Tem que ter muita coragem. Eu costumo dizer que eu fui prepotente, fui arrogante, eu costumo falar sobre tudo que eu fui, né? Porque eu consigo ver mudanças, né, na minha atitude. Aí você me pergunta, mas como você vê mudança nas suas atitudes? Porque quando a gente fala de nós mesmos, a gente só se coloca pro alto, né? Mas eu consigo ver mudança nas minhas atitudes quando eu colho o que eu planto, né? E quando eu percebo que minha família tá ali, meu esposo tá ali, minha família está estabelecida na terra, meu casamento está aqui, né? E eu estou frutificando, né? Que eu digo espiritualmente, porque eu tenho uma bispa, né, que é minha irmã, Rosimar. Hoje eu faço parte da igreja Pentecostal Apostólica Renovada. Então eu tenho ela como minha base, Cristo, mas ela como... também agora há pouco com a gente, mas eu acho que não conseguiu também. Então, ela ia... quando você começa a colher bons frutos, você começa a entender que você está plantando, tá indo para o caminho certo. Eu comentei sobre isso hoje com alguém ontem, que tipo assim... mas também não significa que não vai ser tudo. Né? Você inventando moda. Não, peraí. Foram 10 anos, sabe? Trabalhando para Jeová. Mas que isso? Tem gente trabalhando 30. Olha, desculpa pelos seus 30, pelos seus 20. Estou falando dos meus 10. Não é verdade? Ué. Não fala do que é do céu, né? Foram 10 anos trabalhando para Jesus, algumas vezes lá no lagar, algumas vezes enfrentando gigante, algumas vezes escondendo na caverna, algumas vezes pegando água e a água não veio. Tá entendendo? Mas foram anos trabalhando. E esses anos trabalharam, a palavra do Senhor diz, né, que... Olha lá, esqueci o nome dele.
Ah, você vai morrer. Ah, Senhor, lembra, te lembra, te lembra. Me lembra aí quem é? Ai, meu Deus do céu. Ezequias, né? Ezequias, quer morrer? Sim, Ezequias. Ah, o profeta, que eu sou meio enrolado. Você vai morrer. Ué, por que de quê? Acabou seu tempo. Senhor, lembra, te lembra. Lembra daquilo que eu fiz, lembra daquilo que eu fiz, lembra daquilo que eu fiz. Não é verdade? Aí, antes do profeta, eu volto lá falando que ele vou dar mais 15 anos. Por quê? Porque o Senhor se lembra. Mas o Senhor, às vezes, queria que ele se lembrasse de que ele foi e que ele ainda pode ser, né? Para ter mais 15 anos. Porque às vezes você precisa de um estímulo para ter. Então, quando alguém começa a tentar me diminuir, né? Tem uma amiga minha que ela fala, para de ficar tentando me xoxar. Eu morro de rir com ela. E a xoxar, ela fala que é tipo assim, oi, amor. Xoxar, ela fala que é diminuir, me desanimar. Ela, para de ficar tentando me xoxar. Eu falei, quem tá te xoxando? Fulano falou que meu cabelo estava horrível. Eu falei, mesmo, o cabelo não tá horrível não, mas pode ficar melhor. Você também tá querendo me xoxar? Não. Viu? A minha xoxada é diferente. Eu posso te ajudar a ficar melhor. Hoje as pessoas só querem, como diz a amiga, xoxar o outro. Isso. Um caminho. Da onde você saiu com isso? Ué, quando eu estava fazendo a autoescola, você estava comigo? Você que ajudou a pagar? Eu te contei? Eu preciso postar tudo no Facebook? Eu preciso. Ah, mas quando você arrumou essa moto, eu trabalho. Eu fico, às vezes, até 3 horas da manhã fazendo cabelo. Eu trabalho. Caramba, ninguém vê, né? E quando eu termino de fazer o cabelo, meu filho está passando mal, eu tenho que correr para o hospital. Volto 6 horas da manhã, deito e durmo. Aí chega aqui em casa, tá dormindo até 10 horas. Eu falei, é da tua conta? Ninguém sabe. Mas antes, André, sabe o que eu fazia? Eu me deprimia, me entristecia. Eu queria provar socialmente que eu não era essa pessoa que a pessoa pensava. E eu parei. Jesus falou comigo, para. Eu falei, para o quê, Jesus? Para. Senta aí que eu quero conversar contigo. Eu fiquei doente em cima da cama e Deus falando comigo. Pronto, você está doente. Você presta para que agora? Para que você serve? Aí. Pra nada. Né? Pra nada. Você não pode falar. Eu consegui, ó. Tá na boca. Você não pode falar. Se eu quiser, eu tiro seus dentes. Se eu quiser, eu tiro tua voz. Se eu quiser, senta aí. Eu falei, Senhor, o Senhor vai me levar agora? Senhor, as crianças. Eu falei, fiz um testamento. Pergunta minha pastora. Eu fiz um testamento. Meu testamento foi deixar a moto para fulano, o carrinho velho para Bertana, aquela casinha para fulano. Fiz um testamento. Você falou, acorda. Eu tô te parando para que você pare de correr atrás do que eu não mandei correr atrás. Meu Deus. Coisa forte. É forte. Para de... Você lembra aquele episódio que você me encontrou na porta da igreja? Eu estava cansada, exausta. Lembro. Que eu não queria mais, eu estava exausta. Deus falou comigo, para. Sai. Eu falei, mas Senhor, assim? Só sai. Como, Senhor? Sai, senta e para. Senhor, ninguém vai entender. Mas não é para ninguém entender. É para você entender. Para. Mano, eu ouço sempre a voz de Deus. Mas essa voz eu questionei. Eu achei que era o inimigo me lançando fora da igreja. Eu passei um conflito. E é isso que eu fiz. Falei, quer saber? Deus sempre tratou de mim. Se essa voz está insistindo comigo, para então. Nega, eu parei. Ih, levei nome de desviado, tá desviado. Eu ligar para mim. Eu imagino. Né? Pode parar de caminhar. Gente, eu não parei de caminhar. Eu só fiz o que Deus falou. Eu parei. E parei. Parar significa, sabe o quê, nega? Não se movimenta. Não faça nada. Fica parado. É a coisa mais difícil do nosso. Quando Deus fala pra gente assim, olha, parei. Você quer andar e Deus fala, não, fica parado. Você quer falar e Deus fala, fica calado. E você fala, forte, meu Deus. Pra quê? Porque eu quero falar por você, mas você não fecha sua boca. Eu quero carregar você nas costas, mas você não para de se debater. Tá entendendo? Meu Deus. E eu sentei. Nega, eu sentei dentro de casa e eu orava, ouvia louvor e lia a palavra. Obrigada, amor. Orava e bebia café. E aí chegava o missionário Lucas, a gente orava. E era 5 horas da tarde, a gente orava. Era meia-noite, a gente orava. Meu Deus. Teve um amigo. Me tinha, sabe como? O mundo lá fora, desviado. Acabou a mulher. Olha lá, não levanta mais. E aí eu entendi. Sabe o que Deus falou pra mim? Eu botei um sonho no teu coração. Eu quero realizar. Mas pra
realizar esse sonho, você precisa parar, mulher, porque você não para. Então você vai ficar doente aí, enferma aí, parada aí. E eu vou fazer. Nega, Deus fez um movimento. Sabe, de um jeito. Glória! Até chegar no momento de agora, você vai olhar, foi tudo que Deus fez. Foi tudo que Deus tem feito. Então, eu comecei a ter uma outra percepção do Evangelho. Eu já era aguçada, mas eu comecei a ter uma outra percepção. Por que eu acho que você pode mudar o mundo? Por que eu acredito que você pode romper cadeias e mudar histórias? Porque você tem uma coragem na voz e um raciocínio para mudar história. Só que tem que ter a coragem que já tem dentro de você, que muita gente não tem. É verdade. É verdade. É verdade. Eu fui lá ver um vídeo seu no Kawaii. Por que eu perguntei? Porque eu fiz a mesma coisa que você. Porque quando a gente vai botar um vídeo, aparece uma opção de áudio. Essa opção de áudio, geralmente é um forró, um funk proibidão. Aí, beijo, Raíssa. Então, geralmente é uma opção de forró ou de funk bem proibidão, pesadão. E aí, quando a gente pega esse proibidão, a gente, às vezes, joga o vídeo e não vai na nossa bio para ouvir, ou não ouve o vídeo antes de postar. Porque tem uma próxima etapa que você escuta o seu vídeo, né? Assiste o vídeo. Eu fiz a mesma coisa, entrei em desespero, que era um negócio terrível. Era um negócio que tal de... sei que é lá do saco, tadinha, morro do saco. Eu entrei em desespero. Pensa, eu entrei em desespero, porque eu já estava maldizida, perseguida, arrebentada, machucada, mal falada. Porque o povo que mais fala da gente não é o povo do mundo, não, é o povo da igreja. É os crentes. É os crentes que não falam mal da gente. É os crentes que no final do culto falam mal da gente. É os crentes. É os crentes que ficam com raiva. Tem uma crente aí, um crente aí, que né, a gente não pode fazer fofoca, não. Tá? Nada de fofoca, hein? Tem um crente aí, que queria tanta coisa de mim. Só que eu não tinha nem pra mim, eu fazia o que eu podia. E pedia um favor, eu fazia. Só que tinha dia que o crente queria a cesta básica. Só que na minha casa estava faltando arroz. Isso, tá faltando, tava. Mas você não tem cabelo? Tem, porque eu sou cabeleireira. Às vezes o outro vem fazer uma troca, um rolo. E aí eu pego um cabelo no rolo, daqui a pouco eu tô pinto. Eu faço um rolo, pego um negócio, faço uma permuta. Faço divulgação em troca de permuta. Então eu faço a divulgação do seu negócio, o que você tem para perder? Tá entendendo? Entendi. Então, tipo assim, essa pessoa queria cesta básica. Eu não tinha nem pra mim, mano. Na verdade, foi dito, eu não tinha. Eu não tinha só. Aí tá. Beleza, eu fico com raiva. Porque eu dei só arroz. Eu fico com raiva. Muita raiva de mim. Aí depois a pessoa enfiou o pé pelas mãos, fez uma opção de coisa, queria se enfiar na minha casa. Eu falei, Jesus, pode dar a guarida? Deus falou, não. Aí eu falei, se não, né? Aí eu não dei guarida. Guarida é tipo assim, a pessoa, você é servo, eu sou servo, a gente é missionário. A palavra do Senhor diz que a gente deve dar pouso a quem precisa. Mas a palavra do Senhor também diz que, todavia, contudo, você tem um pai. Vá se aconselhar com seu pai. Seu pai disse não. Não, é não. E não é por causa, né, de fulano ou de Bertano. Por causa de não. Meu pai me pediu há 8 anos atrás para construir nos fundos da minha casa. Eu fui orar, agradecer a Deus por ter um terreno que meu pai construiu. Aí Deus falou assim para mim, não. Deus, mas olha! Eu falei, Deus, mas eu já disse que meu pai podia. Aí Deus falou, não. Eu dei para você. Quando eu dei a ele, ele jogou fora. Eu falei, cara. Eu falei, Senhor, todavia, então, tira o desejo do coração dele, porque eu não vou dizer não pro meu pai, Deus. Meu pai ficou 5 anos sem botar um tijolo, sem falar nada. Quando chegou agora no final, eu falei assim, Deus, meu pai tá velho, Deus. Ele é teimoso, não quer sair de lá, Deus, me ajuda. Deus, deixa eu construir um cantinho do meu pai, Deus. Eu quero tirar meu pai de lá, Deus. Meu pai bebe, toma umas caras, quando fica doido. Hoje mesmo ele tá bebinho, né? Mas é uma benção. Aí, Deus falou, sabe o quê? Nada, velho. Deus falou nada. Como assim? Nada. Quer dizer, quando foi não, ele disse? Não. Mas quando ele deixou na minha mão, ele não disse? Nada. Aí eu comecei a construir, comprar o material. Aí Deus não deixava furar lá atrás. Eu falei, Deus, aonde que é para construir? Aí minha colega missionária ligou assim e falou, nega, já pensou onde você vai construir a casa do seu papai? Eu estou falando com Deus agora, constrói colada na sua. Eu comecei a
levantar o tijolo. A casa saiu. Tá pronta, de pé, telhada, pronta, tá só glória a janela. de Deus. Mas com Deus, como é que funciona? Se Deus falou não para minha família, como é que eu vou dizer sim para quem me mandou dizer? Aí eu fiquei mal falada, maldizida, malquista. Então, entenda, eu acredito que, tipo assim, eu ainda não tenho tanto culhão quanto você. Mas você tem culhão para, se você for maldizida, você meter a cara. Por quê? Quando eu falei assim para você, eu perguntei, qual o propósito? Por que eu perguntei? Porque, tipo assim, a sua expressão facial estava assim de... Parecia que você estava falando assim, tipo assim, presta atenção nessa música. Olha que coisa horrível que as mulheres... Não, quando eu ouvi, desesperada. Você não falava nada, você só fazia assim. Então, eu perguntei qual era a informação que você estava querendo passar através do vídeo. Aí você falou, não, eu botei o vídeo errado, e quem me conhece sabe que eu não botei, porque eu fiz. Aí, a minha ficha caiu, eu falei, não, cara, vai no YouTube, porque eu fiz a mesma merda. Eu fui no YouTube e descobri que tem um negócio ali no perfil que você... Isso, eu apaguei. Quando eu não consigo apagar, eu faço o quê? Privo o negócio. Tipo, oi, Kátia, amor. Privo. É tipo assim, deixa o vídeo privado. Eu não consigo apagar, mas ninguém vai ver. Tem, eu ainda tô aprendendo. Eu tô aprendendo. Eu vou ir olhar direitinho, vou te mandar o vídeo do YouTube, o passo a passo. Só que é uma bênção, tá entendendo? A coragem que você tem pra me confrontar. Pra falar, não, quem me conhece sabe que eu não faço isso. Sabe por quê que muitas mulheres fortes estão ficando fracas? Porque elas não têm coragem de confrontar as outras ou os outros para se defender até das palhaçadinhas que os seus próprios irmãos fazem. Por quê? Eu costumo dizer tudo que eu penso, né? Só que assim, eu aprendi, né, numa determinada igreja que eu aprendi que na maioria das vezes eu tinha razão, mas eu falava na hora errada, né? E hoje, com a experiência, né, com os erros, né, eu fui aprendendo e hoje eu espero o momento correto para falar. Mas eu falo, seja pastor, missionária, a gente precisa trocar esse bate-papo cristão e poder falar, entendeu? E não é porque você é pastora que você tem toda a razão, né? Então, com base bíblica e muito carinho, eu vou te chamar para conversar e a gente vai chegar a um denominador comum. Isso aí sem menor dúvida. E outra coisa, quando uma pessoa ela não se permite ser manipulada, ela é mal interpretada. Sim. Eu posso te dizer, sim, tá? Quando você não se permite ser manipulado, igual todo mundo fica, tá bom, pode deixar, eu vou fazer, tá bom. Quando você não se permite, a pessoa bota defeito e fala assim, Genilda, é muito difícil. Só que ela própria sabe que você não é difícil, ela sabe que você é inteligente. E eles não querem muito cacique. Aí torna-se muito cacique, entende? Aí eles vão lá e, ó, te chuta. Você tá entendendo? Quem te critica sabe. Ou tira você do caminho, ou te desacredita com fofocas e intrigas. Porque tem outras pessoas que em volta. Timina, você já era uma pessoa que veio do mundo, né, do mundão, e aquela pessoa tá ali naquele patamar há um tempo, ela consegue reunir meia dúzia de pessoas e te faz sair sem razão. Mas o nosso Deus, ele é aquele que segura pela mão, te levanta, te justifica e te testifica. Garota, e ainda disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Mas tem momentos que, como você falou, que você quer falar na hora que não é para falar. Você quer debater na hora que não é. Você quer se defender. E sabe o que mais? Saiu aí, vai ter que... Vou chamar você de novo. Gente, o papo tá muito bom. Tá muito bom. Eu queria que ela tivesse conseguido entrar, sabe, na plataforma aqui para mim poder estar interagindo mais com vocês. Está muito bom. É esclarecedor para a gente estar falando sobre o assunto, porque tá cheio de gente por aí se achando a última bolacha do pote, quando na verdade ninguém está querendo comer biscoito, né? É um negócio complicado. E tem muita gente desmerecendo gente boa, tá? Vou esperar ela entrar para me chamar de volta. Tem muita gente desmerecendo gente boa, tá entendendo? Por conta de situações que, tipo assim, que nem elas mesmas conseguem controlar. Aí preferem simplesmente taxar quem não apoia, quem tem opinião forte, como difícil, como uma pessoa muito complicada. É assim mesmo que a gente é taxado por aí. Estou esperando ela entrar, tá? Se alguém quiser
entrar, se tiver uma opinião acerca do assunto, entra. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo pelo apoio. Tá? Tô amando estar fazendo a live. Tô amando a interação de todos vocês. Tô amando a interação do povo no Kawai. Pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, muito obrigada. É uma live muito importante. As lives do Bate-Papo são muito importantes justamente para abrir a mente, sabe? Para a gente trocar experiências. Por quê? Porque existe um evangelho sendo pregado, mas existe também o evangelho sendo vivido. E esse evangelho tem que caminhar junto, pregado e vivido. Eu amo meus irmãos, só que eu não preciso aceitar todos os meus irmãos em nome desse amor, sabe? Eu amo a convivência, o apoio, mas eu não preciso permitir ser denegrida para ter esse apoio, para ter essa convivência, tá? Obrigada, meu amor, obrigada. Se para conviver, você tá me entendendo, com alguém, tá? Paz, Aurora, como é que você tá? Kátia, minha querida, tá sumida? Vamos agitar as águas, hein? Tô te acompanhando lá no Instagram, só no carão. Então, uma beleza. Então, tipo assim, Aurora, a gente tá se devendo, hein, Aurora? Tá se devendo, hein? A gente tá se devendo uma visita que você é, Aurora. Em nome de Jesus, hein? Em nome de Jesus. Então, tipo assim, a gente tá esperando, tá? Estamos esperando a missionária Andréia voltar. Porque a internet dela deve ter caído um pouquinho, mas a gente já tá, ou o celular deve ter descarregado. Mas daqui a pouco ela tá de volta. Muito obrigado, tá? As 873 interações, muito obrigado pelos bastões. Não estamos encerrando, tá? A gente só vai encerrar quando a missionária entrar, tá? Então não se perca de nós. O negócio todo é que nós precisamos atentar para que tipo de evangelho a gente quer viver. A gente quer viver um evangelho onde, por submissão, entenda, se submeter a Deus não é se submeter às maldades do seu irmão. E obrigada, muito obrigada, meu amor. Muito obrigada, beijo. Muito obrigada. Eu vou tentar entrar com mais frequência. Eu sei que é um pouco difícil porque é muito trabalho. E eu trabalho mais fazendo as propagandas, então eu acabo entrando pouco. Mas um beijo, eu agradeço muito por você gostar, tá? Me chama lá no privado para eu poder estar interagindo com você, para poder estar mandando os vídeos, tá? Até mesmo os vídeos da missionária André, vou chamar ela de volta aqui, que ela entrou aqui de novo. Vamos ver aqui, essa mulher de Deus. Peraí. Gente, eu sou muito difícil. Porque meu dedo... Ó, vamos lá, adicionar. Estou adicionando. Então, é muito importante. Beijo! Muito obrigada, muito obrigada. Eu não sei. É TC, peraí que eu vou te seguir, TC. Peraí, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Muito obrigada. Estou te seguindo aqui, tá? Aí, olha, segue aí que eu sigo de volta. Mesmo se eu não conseguir mexer agora no stream, segue aí que aí. Eu chamei, André. Vamos ver. Cadê? Eu chamei. Deixa eu ver como é que eu faço. Eu chamei aqui, você tem que aceitar aí. Deixa eu clicar de novo. Adicionar. Tá adicionando. Vamos ver se vai abrir. Vai abrir a janela dela aqui. Assunto interessantíssimo. Obrigada, tô bem. Obrigada. E você? Me chama lá no privado, então segue lá que eu sigo de volta. Tá? Todos que seguirem essa noite, eu sigo de volta. Então, tipo assim... Menina, meu telefone descarregou. Peço perdão. Descarregou. Por isso, Meu os meus estão tudo na tomada. Tá precário. Nada é bênção. Sabe o que é o mais legal? O mais legal é que a gente estava assim, não, porque a gente não vai levar isso até a tarde, tudo que lá. Aí eu estava aqui falando, Jeová, quando ela sentir o seu toque lá e ver a importância do que está sendo feito, ela vai entender. Porque, olha só, uma porção de perereca cantando, grilo cantando, cadê a chuva? Tá entendendo? Rapaz, Deus é fiel, Deus é fiel. Era muito importante, entenda. Não era importante para você ser ouvida. É importante. Eu sinceramente agradeço a oportunidade, sabe? Eu me senti muito lisonjeada. Lembra? Quando você me convidou na mesma hora, eu cheguei a chorar.
Eu chorei porque eu sabia que esse momento chegaria na minha vida, sabe? Eu sabia que uma hora ou outra Deus ele ia me chamar para poder explicar com paciência o que aconteceu na minha vida, porque eu fui muito mal interpretada, né? Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, essa oportunidade chegou e eu não deixei passar. Eis-me aqui, Senhor, sabe? Chega a arrepiar, gente. Chega a arrepiar. Entende? Sabe por que chega a arrepiar? Porque se você conseguir contemplar, você consegue contemplar o seu rosto agora? Na janela do Face, você está vendo o seu rosto? Você está vendo algo, como se algo foi quebrado, como se algo foi quebrado. É como se você precisasse atravessar. É necessário quebrar alguns ciclos na vida da gente que a gente acredita que já foram resolvidos, mas não foram, porque eu sei que eu só resolvi a minha vida quando eu deixei realmente Cristo entrar. E quando Cristo entrou me rasgando, e eu fui falando o que é isso, o que é isso, e quando eu vi, eu estava, sabe, livre. Sabe qual é a liberdade? Eu sou livre hoje para falar o que eu vivi. Eu sou livre hoje para dizer, eu fui lá, eu sobrevivi, eu estou aqui, eu estou de pé. E não adianta me derrubar, me diminuindo com palavras, jogando meu passado na minha cara ou na cara dos outros. Não adianta ir para a rede social dizer missionária sem obra, porque Deus sabe das minhas obras. Não é verdade? Olha, eu não tenho essa preocupação. Eu não tenho essa preocupação. Eu passei pela fase, já passei da fase de tentar provar para as pessoas. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou quando eu estou sozinha, eu e meu pai. Sabe, assim, orando, elevando meu pensamento e orando. Eu passei um pouco dessa fase. Eu sei que é muito chato você ter alguém que pensa mal sobre você. Mas eu não posso parar para poder ouvir isso. Você está entendendo? Você sabia que foi por isso que Deus me botou sentada? Que ele me botou parada para eu não parar. Olha isso. Entendi. Tenta aí, para aí. Para. Mas como assim? Como é que parada eu vou andar? É porque você precisa parar de escutar quem não deve, parar de se associar com quem não deve, parar de julgar quem você não deve, parar de ajudar quem você não deve. Meu irmão, foi tanto parar de Deus que eu parei. E agora? Eu vou fazer o que agora? Vai ficar parada. E eu acredito que você recebeu um parar de Deus. Com certeza. Porque você deu uma sumida. Quando você reapareceu mais forte do que nunca, mais fogo do que nunca, a palavra mais afiada do que nunca. E eu falei, rapaz, André, estava onde? Tá entendendo? Entendi. Olha pra você. Eu tenho uma filosofia que eu queria partilhar com você. Assim, eu não sou o que falam de mim, eu sei quem eu sou. E que tudo que aconteceu de ruim na minha vida, eu abençoo essas pessoas que me caluniaram, que me fizeram mal, porque todas elas era para ser, porque eu precisava chegar no propósito do Senhor, eu precisava chegar até o Senhor. Então, eu costumo dizer assim para mim mesma, como eu sou forte, sabe? A minha fortaleza é Deus, mas como Ele está na minha vida. E quando você se sentir fraca, chora, porque chorar é normal, né? E quando você quiser se expor a sua verdade da maneira que você entendeu, nunca se cale. Nunca se cale, sabe? E outra, e não seja dona da verdade. Eu não sou dona da verdade, né? Eu só falo o que acontece comigo de maneira doce e branda. E quero dizer bem claro para a amada igreja, para todos que estiverem nos vendo, que se me viram errando um dia, hoje eu quero que me vejam acertando. Porque hoje minha bandeira é Cristo. E eu sou uma mulher convertida para a honra e glória de Deus. E sabe qual é o mais maravilhoso? Você está de pé para se refazer. E quem falou, pensou, está de pé para ver acontecer. Assim, o apóstolo Paulo fala, né, que a gente não deve glória. A única glória que a gente deve sentir é pelas nossas fraquezas, pelas injúrias. Né? E aí, a palavra de consagração é essa. E eu, de tanto repetir, foi entrando dentro de mim. E aí, quando as pedradas hoje, porque eu tenho aprendido muito mesmo, e o último aprendizado me feriu a ponto de eu querer desistir da obra, não de Deus, mas da obra. Eu percebi. Dei uma
freada. Você lembra um dia que você me encontrou e eu estava chorando, empurrando o carrinho no sol quente? Lembro. Aquelas ali eram caminhadas que Jesus via, mas que quem tenta humilhar hoje nunca levou em conta o sacrifício que é você sair empurrando o carrinho no sol para fazer a obra de Deus por amor. Ali eu já estava quebrada. Você se lembra que eu já estava quebrada? Empurrando, quebrada. Então, uma hora, o carrinho sai da estrada. Deus só me pôs sentada para que quando o meu carro virasse na estrada, não fosse um acidente maior. Hoje, meu Deus. Para honra e glória. Você lembra que você me deu um abraço e me entregou, que Deus ia me honrar? Lembro. Você se lembra das palavras? Aconteceram ou não aconteceram? Então, hoje, é porque eu guardo tudo, entende? Você não sabia de nada ali do meu momento, mas muita gente não sabe do teu momento, não sabe o que te trouxe até aqui, nesse momento de agora. E eu sei que as pessoas precisam. Ah, mas eu não preciso provar nada para ninguém. Não, a gente não precisa se empenhar em provar. Eita, meu filho arrumando pisando. A gente não precisa se empenhar em provar. Mas, verdadeiramente, a gente precisa, assim, deixar que vejam a mulher que você se tornou, a mulher que eu me tornei, a caminhada que a gente trilhou, trajou. Obrigada. Obrigada. Então, enxergar, como você falou, não foi um óleo de qualquer maneira, não foi um azeite de qualquer maneira. Não. E a palavra do Senhor, ela é bem sucinta em algumas situações. Muitos que estão no alto vão ter que descer. Por quê? Porque não desceram quando deveriam descer. E os que estão verdade. lá, Deus vai levantar. Sabe para quê? Para fazer aquilo que quem está no alto não tem feito. Porque a verdade é que chega a um patamar, uma coisa que eu vou falar para você, que você já sabe que você é bem humilde. Seja onde for que Deus te colocar, em que altura, em que cadeira que Deus puser você. Amém. Feche os olhos e fale com o Senhor, Senhor, não me deixa soberbar. Senhor, quando estiver entrando dentro de mim um eu sou, na mesma hora, antes que saia da minha boca, eu sou. Sabe por que eu estou falando isso? E vou ter que encerrar a live, gente. Mas, enfim, o que acontece? Quando isso acontecer com você, faça isso. Vou ter que descer. O meu especial tá chorando e ele tá tendo uma crise de pânico, tá? Muito obrigada a todos que ficaram até agora. Seja abençoado em nome de Jesus, tá? Seja abençoado, o teu canal vai crescer, fica tranquila, age com tranquilidade, vamos estar orando, tá bom? Eu quero deixar um beijo para todos que assistiram, ó, e a paz do Senhor Jesus. Amém? Deus é fiel, tá? Vou estar entrando mais tarde para agradecer a todos que participaram. Vou estar fazendo as edições, mas vou lá porque a luta da gente não para, né? Daqui eu tô ouvindo, ele tá tendo uma crise de pânico, ele tá se batendo, eu tenho que correr. Porque quem é mãe... Entendi. Tá, ó. Mão à obra, mão à obra! Obra! É a paz do Senhor a todos que ficaram. Amém? Amém.